Pessoal, novas informações sobre o caso Carvajal, ou El Pollo, chegaram após a sua chegada aos Estados Unidos e a sua primeira oitiva. Ele se declarou inocente. Se você não está acompanhando esse caso do Carvajal, eu vou explicar um pouco só para você se situar, logo depois que a gente fizer a nossa introdução aqui. E esse depoimento dele, essa declaração de inocência dele, ajuda ou prejudica? O que isso pode implicar e quais os reflexos disso aqui para o Brasil? Tá bom? A gente vai falar sobre isso, também sobre o caso Alexandre de Moraes, tem uma nova consideração sobre isso. Enfim, muita coisa que a gente vai trazer aqui para vocês no nosso conteúdo, tá bom? Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Esquece não, dá um like, tá? Eu tenho que fazer uma carinha igual do Gato e Botas, dá o like, ajuda. Eu não gosto de mendigar não, mas se eu não fizer isso o YouTube não entrega, tá? Então não dá engajamento, não, o YouTube não manda para aquelas pessoas inclusive que são inscritas e tá dando resultado eu ficar nessa pidança aqui. Então vou continuar pidão, tá bom? Então dá o like, curte, compartilha e se puder se inscrever, fortalece essa família aqui que realmente acredita num Brasil melhor. Mas bora começar? Vamos para cima? Já enrolei demais, né? Matéria Nova República. Lembrando a vocês que eu sempre cito a fonte, e o Nova República eu sou comentarista nesse jornal. E esse jornal tá dando o que falar, porque ele traz realmente de forma imparcial, sem medo, destemido esse jornal, e tá valendo a pena. Então, tá aqui na descrição, www.novarepublica.com.br, tá certo? Vamos começar. Ex-chefe da inteligência venezuelana, que assumiu repasse de dinheiro para Lula, se declara inocente nos Estados Unidos. E aí a preocupação foi, mas espera aí, se ele se declara inocente, se não teve esse repasse de dinheiro, quer dizer que a ação da Carla Zambelli não dá em nada? Calma que eu vou explicar para vocês entenderem, tá? É lógico que isso ainda vai ter uma infinidade de coisas para a gente chegar no ponto específico. Deixa eu só explicar para vocês. Esse aqui é o ex-diretor da inteligência militar venezuelana, Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, né? Ou El Polo, a depender da forma que você vai falar, se declarou inocente nas acusações de tráfico de droga nos Estados Unidos. Promotores federais dos Estados Unidos afirmaram que Carvajal, que foi uma figura importante no governo do ex-presidente Hugo Chávez, teria coordenado o embarque de 5.600 quilos de cocaína da Venezuela para o México em 2006. Então esse é o Carvajal. O que é o ponto interessante aqui? Ó? Carvajal, que foi considerado os olhos e ouvidos de Hugo Chávez nas Forças Armadas em mais de uma década, enfrenta acusações graves relacionadas ao tráfico de drogas. Segundo promotores federais, as drogas teriam como destino final os Estados Unidos, tá? Essas acusações vêm à tona após Carvajal ter revelado detalhes de um esquema de financiamento ilegal de partidos de esquerda na América Latina e na Europa, incluindo alegações envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação trazida por Carvajal gera preocupações sobre as implicações políticas regionais e internacionais. E agora, com sua prisão e declaração de inocência nos EUA, a situação se torna ainda mais complexa. Por que eu quero explicar isso aqui para vocês? Vamos entender. Teve uma matéria da Record, que eu já exposei aqui para vocês, que trata do seguinte. O Carvajal mandou uma carta a um juiz espanhol dizendo que ele, com o dinheiro do tráfico, financiava ou mandava, por ordem do Hugo Chávez, dinheiro para vários países para financiar candidaturas de esquerda. Nessa denúncia do Jornal da Record, tá? Então é só você procurar no Jornal da Record, há uma denúncia que esse dinheiro chegava até o PT. A deputada federal Carla Zambelli, ela deu uma entrada numa ação pedindo a cassação do PT, porque segundo a lei dos partidos políticos, uma das causas de cassação imediata de registro de um partido é receber dinheiro estrangeiro. Quem dirá receber dinheiro fruto do narcotráfico. Tá bom. E agora?
Agora o Carvajal foi pego na Espanha e chegou nos Estados Unidos. Chegando aos Estados Unidos, ele se declarou inocente. Ele falou, não, eu nunca cometi crime nenhum, nada disso. E aí, muita gente perguntando no Twitter, e agora? Se ele declarou que não tem crime nenhum, a ação da Carla Zambelli tem que ser extinta, não é isso? Tá? E eu estou fazendo uma análise jurídica para vocês. Não necessariamente, e vocês vão entender o porquê. Eu achei interessante uma postura aqui do Ed Raposo. O Ed Raposo é um influenciador, ele atua muito no Twitter, tem um canal do YouTube aqui também, tá? O Carvajal se declarou inocente na primeira audiência em solo americano. É essa matéria que eu acabei de trazer para vocês. Isso é ruim? Não. É ótimo. Ele não nega a existência do crime, apenas afirma não ser cúmplice. Ou seja, ele falou que ele é inocente, mas não é cúmplice. Mas o crime aconteceu. Esse tráfico de drogas, esse narcotráfico, onde esse dinheiro foi encaminhado para países de esquerda, e inclusive ele cita o nome, aconteceu. Só que não foi ele, mas ele tem como provar. É isso que ele diz. Mas como isso pode ser bom então? Simples. Se ele admite que o crime existiu e ao mesmo tempo se diz inocente, ele precisa provar que as outras pessoas são culpadas por este crime. Ele havia feito o mesmo na Espanha. Está tudo dentro do esperado. Quanto mais ele joga a culpa para cima de Chávez e Maduro, mais próximo ele chega de vocês sabem quem. E pelo jeito a coisa vai andar mais rápido. Então isso aqui é a argumentação aqui do Ed Raposo. Tá bom. O que ele diz aqui? Se realmente existiu esse tráfego de drogas, e se realmente existiu esse financiamento, mas ele se diz inocente e diz que o crime aconteceu, ele vai ter que acusar os responsáveis. Ou seja, lembra as delações premiadas? É mais ou menos isso que os Estados Unidos querem. E de posse dos nomes, porque ali está envolvido Cristina Kirchner, tem nome da Espanha, Petro na Colômbia, tem muita gente envolvida nessa história aí. E se ele provar isso, e assim, cabe a ele provar, isso aqui ninguém está afirmando nada, cabe a ele provar, e eu só estou dando os fatos. Se ele prova isso, os Estados Unidos vai ter uma mina de ouro na mão para poder acusar a qualquer momento qualquer um dos presidentes de esquerda desses outros países de narcotraficante ou envolvido com narcotráfico. Imagina, por exemplo, a Cristina Kirchner. Imagina se os Estados Unidos tiverem essas provas e falarem, olha, vou mandar para a ONU que a Cristina Kirchner recebe dinheiro do narcotráfico. Qual que vai ser a repercussão disso? Imagina, ele citou o Lula. Você vai lá e na matéria da Record e vê. Imagina se isso for comprovado. E ele fala, olha, ONU, aqui eu tenho as provas de que Lula tem vínculo a Maduro. Já pensou o reflexo disso tudo? Já pensou que isso aqui pode ir para um tribunal penal internacional? Pode, tá? Então, a gente vai estar acompanhando. Pessoal, vamos lá. Olha só, eu comentei no último vídeo uma postagem do deputado Gayer que falou que o Silvio Almeida não havia se manifestado sobre as falas do Lula lá em Cabo Verde sobre os 350 anos de escravidão. Só que ele se manifestou agora e eu venho trazer aqui para vocês. Então talvez dá um delay aqui do tempo do vídeo, mas chega aqui para vocês essa informação agora, nesse editorial das 4 horas. O ministro Silvio Almeida quebra o silêncio, ou seja, ele ficou calado, ficou sem graça, mas quebrou o silêncio após a fala do presidente Lula sobre a escravidão. É lógico que ele condenou a fala do Lula, correto? Não, lógico que não. Lógico que não. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela polêmica fala em que o petista cita gratidão à África por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Lula fez a declaração em visita a Cabo Verde e o episódio repercutiu negativamente nas redes sociais. De acordo com o ministro, Lula afirmou que o Brasil tem uma dívida com a África. Houve um certo silêncio entre integrantes do governo. Coube ao Silvio Almeida sair em defesa do presidente. Tá? O que aconteceu aqui? Eu vou reiterar tudo aquilo que eu disse. Não acho que a fala do Lula foi racista.
foi uma fala boba demais. Foi uma fala fora da conexão demais. Tanto ao ponto do presidente de Cabo Verde ter que se manifestar e falar: não, gente, vocês fiquem tranquilos, eu entendi o que o presidente quis dizer. É que ele quis dizer que tinha uma dívida de gratidão, ele só não soube se expressar. Ou seja, o próprio presidente de Cabo Verde falou: então o Silvio Almeida, ao defender o Lula aqui, eu não vou criticar porque ele está certo. Eu não vejo racismo nessa fala do Silvio Almeida, do Lula. E concordo com o Silvio Almeida na defesa do Lula. Mas, entretanto, todavia, contudo, também não vejo racismo na fala do Gustavo Gaia. Também não vejo racismo em muitas falas que eles acusam. Sabe? Então, assim, é esse o ponto. A gente quer que realmente haja uma pacificação do país. Não foi a promessa do Lula em campanha? Vamos pacificar o país, vamos colocar o país em ordem, vamos acabar com o ódio, a polarização. Então vamos fazer isso mesmo, sem perseguição. Sem perseguição, sabe? Deixar de levantar argumentos toscos só para atingir opositores políticos. E quando for da sua linha, calado. Por exemplo, o Silvio Almeida não se manifestou sobre a fala do Jean Willis homofóbica contra o Eduardo Leite. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. E não se apazigua um país com 2 pesos e 2 medidas. Tá bom? E essa não foi a promessa de Lula eleitoralmente. Se bem que ele não está cumprindo quase nada do que ele prometeu, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Bora lá. Matéria do Poder 360 para vocês. Se tem uma coisa que está dando repercussão, é o caso do Alexandre de Moraes e das possíveis agressões. Então eu estou gravando esse vídeo de manhã, para colocar eles às 4 horas, porque provavelmente eu vou estar no escritório à tarde e vou estar soltando o vídeo agora às 4 horas. Não sei se surgiu mais algo novo, porque toda hora que está surgindo. Mas a busca e apreensão, nitidamente, ela foi legal. E agora, a mídia começou a entender que eles criaram um monstro, que é essa história das agressões, sem antes saber o que tinha acontecido, sem ver as imagens, as filmagens. E aí, surgindo a hipótese de inocência do casal, ou até de responsabilização do ministro por falas que chamou eles de bandidos, e das falas do filho do ministro que fez ofensas de cunho sexual, é a alegação da família contra o filho do ministro. Se isso se prova, vai ficar muito feio para a mídia. Então a mídia já começou a pôr o pé no freio e dar a outra versão dos fatos. Tanto é que teve uma matéria da UOL que puxou o pé no freio e falou: não, gente, a busca e apreensão foi ilegal, não é bem assim. Já teve caso, inclusive, com o Alexandre de Moraes, não deu assim essa repercussão. Teve caso com a Rosa Weber, com o Gilmar Mendes. Por que esse caso está sendo diferente? Temos que ter que postura, temos que ver o que acontece. Por quê? Porque, segundo o advogado do acusado de ofender Alexandre de Moraes, ele tem vídeo, no vídeo mostra que o Alexandre de Moraes estava ofendendo também. E o filho dele. É lógico, ninguém viu esse vídeo, é tudo no mundo da especulação ainda. Mas olha essa matéria do Poder 360. Essa busca e apreensão, ela é viciada, tá? Por quê? O delegado que trabalha com o Alexandre de Moraes foi quem pediu a busca e apreensão do trio. Sabe? Não tem como. Tem uma coisa na justiça e no direito e no serviço público e em qualquer situação pública, que é o princípio da impessoalidade. Peraí! Como que um colega de trabalho subordinado ao Alexandre de Moraes vai pedir a busca e apreensão em favor do Alexandre de Moraes? E além do mais, vamos ser sinceros, é uma ação totalmente descabida e desproporcional. Afinal, aqui nesse caso, como pessoas, não como instituição, a lei tem que ser igual para todos. Então, parabéns ao Poder 360 que colocou aqui, fazendo críticas, falou: peraí, tem coisa errada nessa história aqui, a coisa não tá muito certa. Então, assim, a gente vai estar acompanhando mais e mais para vocês. O que aconteceu?
Cássio Stauffer, ele fez uma publicação que eu não vou colocar para o vídeo não ficar muito muito longo, porque é uma fala grande, do Josias de Souza e da apresentadora aqui, não sei se é Daniela, me fugiu o nome dela. Mudaram os depoimentos e a possibilidade de inocência do casal mudou o tom da mídia. A mídia esquerdista com medo do que criaram. Ou seja, e aqui eles mudam esse discurso. Não, peraí, não é bem assim. Não, tem que averiguar agora os fatos, vamos ver os vídeos, sabe os desenhinhos de tapa na cara do Globo? Não, peraí, não é mais isso, vamos ver como é que fica. E é isso que está acontecendo. Então, assim, essa precipitação da mídia de querer achar o culpado imediatamente, e se é bolsonarista, temos que extirpá-lo. As falas do Lula, que foram falas que estão circulando aí comparadas ao fascismo. As falas do Lula foram falas de uma gravidade sem precedentes. Falar que esse povo que surgiu do neofascismo são animais e devem ser extirpados. É uma fala equiparada a falas do grupo de divulgação do Hitler, gente. Peraí. Então, vamos brigar pela democracia? Vamos brigar pela democracia. Vamos brigar de forma justa, sem esse viés. Vamos apaziguar mesmo. É assim que funciona, tá bom? Vou trazer mais uma postagem para vocês, tá? Juro que eu não vou estender muito. De 20 minutos não passa. Bora. Essa matéria eu achei interessante, é do ranking dos políticos, tá? 30 milhões. Este foi o valor gasto pelos deputados só nesse ano, só em 2023, com divulgação de atividade parlamentar. No total, 88 milhões foram gastos pela cota parlamentar este ano. A verba foi criada em 2001 por pressão dos parlamentares que queriam aumento de salário e já custou mais de 6 bilhões desde então. Somente nos Estados Unidos, a maior economia do planeta, tem um congresso mais caro que o brasileiro. É um absurdo. Então, assim, foram 88 milhões de reais para os caras colocarem outdoor, se autopromover, para os caras usarem o dinheiro público para fazer aquilo que é o óbvio, ou seja, mostrar o que estão fazendo. Tem TV Câmara, que já custa milhares de reais aos cofres públicos, tem redes sociais. Isso aqui, vocês me desculpem, esse negócio de cartaz e mais outras coisas aí, além do que é vamos dizer assim, uma porta escancarada e aberta para corrupção. O deputado chega lá e falou: seu Zé, você tem outdoor? Tenho. Quanto que é outdoor? O outdoor, para você usar aqui o meu outdoor, é R$2.000, meu filho. Não, faz o seguinte, eu te pago 5, você me devolve 3, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Então, assim, é a gente que paga isso. Somos nós que bancamos essa patifaria. Aí não dá, né? Aí não. Aí é feio demais. Bora lá, pessoal. Matéria do Revista Oeste para vocês. Desculpem que a tosse voltou, tá? Mas eu não vou parar de gravar por causa disso. Achei interessante. Isso aqui dá para fazer uma nova palavra do português. Randolfização. A randolfização da política. Eu achei interessante, tá? A média mensal de ações constitucionais na Suprema Corte protocoladas por partidos políticos foi o dobro durante o governo Bolsonaro, na comparação aos primeiros 6 meses de Lula. O que aconteceu? Uma outra matéria que foi divulgada, se eu não me engano, pela Gazeta do Povo, diz o seguinte: a mudança de postura dos ministros do Supremo, que durante a gestão Bolsonaro era lapada o tempo inteiro no governo. Raramente decisão positiva ao governo. Enquanto que o Randolph deitou e rolou no diálogo com o STF durante a gestão Bolsonaro. Bolsonaro diminuiu o DPVAT. Randolph vai lá e manda ação na justiça. O Bolsonaro edita um decreto. Ação na justiça questionando no STF. Derruba aqui, derruba dali. Então, assim, foi o dobro durante a gestão Bolsonaro de ações do Randolph contra o Bolsonaro, porque o STF dava, do que agora. Porque as ações que estão indo para o STF agora, e são muitas também,
mas é a metade do que era antes, são uma bela de uma pataquada, para falar a verdade. Porque perde tudo. Vou entrar com ação no STF porque fulano falou isso. Vou entrar com ação no STF porque Lula tá gastando demais nas viagens. Dá em nada. Dá em nada. Eu vou entrar com ação no STF porque Lula fez a compra de imóveis sem licitação. Dá em nada. Eu vou entrar com ação no STF porque o Lula falou em eliminar os bolsonaristas, que eles são animais. Dá em nada. Não dá em nada. Ou seja, a gente vê os deputados, eu vou entrar no STF, vamos fazer um protocolo, eu fiz isso. Cara, não dá nem para culpar eles. A gente fica chateado, mas não dá nem para culpar eles. A culpa não é deles, eles estão fazendo o papel deles. Sabe, de fazer oposição. É assim que funciona. Tem uma situação em oposição. O PT fez a oposição durante o período em que o Bolsonaro estava lá. Tá certo aí. Fez a oposição. É esse o papel deles. Tá certo. E agora a oposição tem que ter o direito também. Mas o judiciário é que devia ser totalmente imparcial. Tá? Imparcial. Por completo. Passou de 20 minutos, né? Mas eu ainda tenho matéria. Continuo ou paro? Continuo. Vamos embora. É o seguinte. Vou trazer aqui o seudinheiro.com, tá? Esse site trata de rendas, de cotação de mercado, enfim, tudo isso. Mas nós vamos falar de política. Um grande empresário, durante as eleições, ele fez a seguinte manifestação. O Rogério Xavier. Com Lula, investidor estrangeiro vai voltar com atenção maior sobre o Brasil. Tá? Então, ele acabou com o Bolsonaro. Falou que o Bolsonaro era péssimo, era ruim e que a forma de resolver os problemas do Brasil era o pai Lula voltando. Pois é. E aí, ele, para sócio fundador da SPX, uma das maiores carteiras de investimento, Lula tem uma agenda mais amigável do ponto de vista do meio ambiente. Recorde de queimada, de desmatamento no Cerrado, mas é a agenda mais amigável no meio ambiente. Na questão das armas, pois é, a violência está diminuindo, né? E na política externa, pois é, política externa o Lula está fazendo muito, tanto é que ele é turista aqui no Brasil. E quem banca somos nós. E tá saindo caro essa história. Mas enfim, foi isso aqui que o Rogério Xavier fez. E levou muita gente do mercado a fazer o L, porque ele é um nome forte demais no mercado. E se o cara que tem... Presta atenção. Você investe em ações com a SPX, ok? Eu tenho dinheiro lá. O cara tá administrando o meu dinheiro. E aí, o cara fala, gente... Com Lula o seu dinheiro vai render mais, porque vai ter mais investimento. Você pensa, poxa, eu voto em Lula porque vai render mais ou eu deixo com o Bolsonaro? O cara que está administrando meu dinheiro está falando, eu vou de Lula. E teve muita gente que fez isso. Mas qual foi o resultado prático disso? É isso aqui, ó. Matéria do Valor Econômico. Eu sempre cito a fonte. Fundo da SPX, que é essa que eu acabei de falar, lidera perdas no primeiro semestre. E Xavier culpa o Brasil. Não, a culpa agora é do Brasil, não é do Lula não. É do Brasil, tá? O Raptor, versão com mais risco do carro-chefe Nimitz, ficou atrás de todos os 173 pares monitorados pela Bloomberg na primeira metade do ano, recuando 9,7% após as taxas. Enfim, aqui esse Raptor é um fundo, tá? O desempenho levou Rogério Xavier, sócio fundador de gestora, a fazer uma meia-culpa em carta aos cotistas. Nossa performance nos últimos 9 meses tem sido decepcionante, para dizer o mínimo, escreveu Xavier. Mas a culpa, tá? É o Brasil. Tá bom? A culpa é o Brasil. E é isso que eu estou tentando alertar vocês. Porque a gente está tentando falar, a gente está tentando alertar sobre a questão da reforma tributária, da carga tributária alta, a gente está tentando alertar que agora o Haddad quer taxar os dividendos,
pode ser um tiro no pé, investidor vai, correr, vai embora do Brasil, vai faltar emprego. Eles estão pressionando o Campos Neto para baixar a taxa de juros, inflação volta. Tem a questão da Ucrânia, que agora é uma das maiores exportadoras de grãos. Provavelmente ela não consiga tão rápido, vai faltar grãos no mercado, faltando grãos no mercado, o preço sobe. Então, assim, tem tudo isso que vai acontecer, e se o Brasil não souber lidar com isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, o pessoal da economia tem que tomar muito cuidado nas projeções, porque essas pessoas que influenciam muita gente, eles têm um poder de levar muita gente com eles, né? Então, essa é a grande preocupação que a gente discute aqui, tá bom? Por último, tá? Só porque tá bom o papo. Pelo menos eu tô gostando. Não sei se vocês estão gostando, tá? Acho que tá, se ficou até agora. Por fim, mas não menos importante, vale a pena ver essa crítica do antagonista em relação ao Flávio Dino. O incrível Flávio Dino. Opa, errei a leitura. O incrível equívoco de Flávio Dino, tá? Por quê? Ele que se considera um vingador, e eu acredito muito que eles vieram efetivamente para vingar mesmo, tá? Então eu acho que ele realmente é um vingador. Olha só o que o antagonista escreveu. Política. Atribui-se ao rei francês Luís IV, a frase "Laissez moi", o Estado sou eu. Faz sentido em um sistema absolutista. Faz, não faz? Diz editorial do Estadão, publicado na quinta-feira, que completa: no regime democrático, nenhuma autoridade do executivo ou legislativo ou judiciário do Estado é o Estado. Por isso, as respectivas proteções do Estado e das autoridades não se confundem nem se misturam. A crítica do Estadão, repetida pelo antagonista, é: os caras se acham os deuses do Estado. Os caras, se alguém contraria, o Estado é utilizado como máquina pessoal. E é por isso que ele cita a frase do rei francês, Luís XIV, o Estado sou eu. O que é um verdadeiro absurdo, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta com mais conteúdo para vocês às 4 horas da tarde, 7 horas da tarde. Tô me perdendo, só para não esquecer, que até eu me esqueço, até eu me confundo. 9 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, 7 horas da noite, 9 horas, tá? São 5 vídeos por dia e a gente tenta trazer com maior qualidade e conteúdo relevante para vocês, tá bom? Não esquece de acompanhar www.novarepublica.com.br. Eles podem até tentar derrubar alguns sites, tá? Alguns jornais, mas enquanto um cai, outros surgem. E essa é a perseverança, essa é a consistência do povo brasileiro, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.